pessoal, como é que vocês estão? Como é que foi a madrugada, a noite, madrugada de vocês, o amanhecer de vocês? Vocês estão bem de saúde? Ó, gente, eu falo pra vocês, tá? Outra coisa que eu aprendi muito e que eu estou aprendendo com muitos anos de vida, né? Deus, assim, me deu 47 anos de vida, mas me deu esses 47 anos de vida de só aprendizado, sabe? Se eu falar pra vocês assim, eu não tive muitos momentos alegres na vida não, sabe? Eu tive muitas batalhas, mais batalhas do que vitórias. Na verdade, foram batalhas e vitórias. Tipo assim, eu tive que passar e tenho que ainda passar, né? Então, vou falar pra vocês, tá? Ontem eu falei com vocês a respeito aí que eu vou fazer um exame que o médico marcou para as 15 horas da tarde, mas eu não sei, né? Nós nunca sabemos de nada. Médico, mesmo você pagando particular, demora muito. Eles não são assim pontuais. Mesmo você pagando um valor alto, que pra gente é alto. Sinceramente, eu tô indo assim, mas eu tô orando a Deus que Deus esteja lá dentro, que Deus seja o meu médico, porque eu não confio, não estou confiante, mas que Deus seja o meu médico, que o Espírito Santo de Deus esteja lá, porque ontem, gente, quando foi à noite, 8h30 da noite, 8 horas, eu tomei 2 remédios para enjoo. Eu comi só uma batata e pouca, amassada, bem amassada, com um pouquinho de sal. Também quando a gente tá assim ansiosa, a gente nem come direito, né? Nem sente vontade de comer, a gente fica tão preocupada. E aí, eu tava também sentindo muita dor, né? Por causa da hemorroida. Então, eu vou falar pra vocês. Eu tomei aquele negócio, não achei, não sei se é por causa do remédio de enjoo, não achei ele ruim, não. Não achei tão doce, não. Mas eu vou falar pra você tem que ficar andando, né? Andando, tipo assim, ficar fazendo as coisas, varrendo, lavando alguma coisa. Aí demorou assim que 1 hora para ele fazer efeito. Aí depois começou a sair aquela água. Ainda bem que eu tomei bastante água. Tem que tomar bastante água líquido. O dia todo. Água, 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 para sair igual água. Aí parece que piorou a hemorroida, entendeu? Parece que piorou. Parece não, piorou. Gente, eu senti uma fraqueza. Eu não sei se aquele negócio abaixou minha pressão. Comecei a sentir uma canseira. Parecia que eu ia cair, mas também eu não tinha dormido bem. Porque no dia anterior eu também não dormi bem. Com dor, preocupada, né? Com o exame, no que vai dar, se o exame vai dar certo, porque eu vou precisar ser sedada. Eu não tô confiante nessa clínica, sinceramente, assim. Não tô. Mas que Deus esteja na frente, eu confio em Deus, eu sei que Ele vai fazer o melhor para mim. Se for para me deitar com meus antepassados, é a permissão de Deus, né? Porque igual eu falei para vocês que a minha vida nunca foi fácil. Desde que eu me entendo por gente, foi luta, luta atrás de luta, e tendo que lutar. Comecei a trabalhar com 6 anos de idade, limpando o quintal dos outros. Minha mãe era empregada, eu limpava o quintal. E a vizinha de lá, da minha casa, era uma vizinha que tinha uma condição financeira melhor. Ela gritava que eu era preguiçosa, que meu pai era preguiçoso. Foi uma vida muito difícil, onde os meus próprios parentes me xingavam, falavam que eu não ia ser nada na vida. Falava que a minha prima ia ser, mas eu não iria ser nada na vida. E hoje, falar pra vocês, eu gosto demais dela, mas não foi o que aconteceu, sabe? Porque eles falavam que eu não ia ser nada e ela ia ser alguma coisa. Sempre falaram
que eu era vários tipos de nome horrível. Eu fui, né, dos 6 aos 14 anos por um tio emprestado que é irmão da irmã do meu pai. E depois pelo meu primeiro namorado em casa, que eu não queria, então ele fez a força. Eu fiz muitas depois disso, e só assim, sabe, gente? Com bebida, né? Bebida que deixa a pessoa tonta, deixa a pessoa inconsciente. Então, assim, eu tive muitas lutas, gente. Momentos alegres. Se eu falar pra você assim, não sei, não sei. No momento do nascimento da minha filha, eu quase morri, ela também quase morreu. Foi difícil, eu tive depressão pós-parto, eu não tive ajuda. Depois que eu contratei uma moça, mas ela não ficava de madrugada, eu trabalhava durante o dia, a criança, ela chorava a madrugada toda, eu tinha que ficar com ela o tempo todo, para um lado e para o outro andando. Se eu parasse, ela chorava. Então, assim, eu tinha que pagar um salário de aluguel, eu tinha que pagar meio salário para babá. Aí eu tinha que pagar as consultas da menina. Depois eu consegui tirar no consórcio uma moto. O rapaz lá pegou essa moto emprestada lá. O pai da minha filha emprestou a moto para ele vender, para fazer dinheiro. E aí esse rapaz ficou acho que 3 anos ou 4, sei lá quantos anos ele ficou para me devolver a moto zerada, sem placa. Aí devolveu um carro. Aí um dia minha prima chegou lá em casa, que eu tava morando de aluguel, falou assim, uma casinha pequena, 5 cômodos, um salário. Aí ela pegou e falou comigo assim, você tem um carro na garagem, não tem uma casa própria? E aquilo, eu sou uma pessoa de escutar os outros, sabe? Eu não sou aquela pessoa que eu acho que eu sei tudo, não, porque eu não sei tudo, não, graças a Deus, não sei tudo. A gente tem que sempre que aprender com os outros. Por isso que eu conto essas histórias para vocês. Eu estava cozinhando, eu tinha chegado do serviço à noite, quase ninguém na minha família ia lá em casa, assim, não. Eu tinha babá, quando a minha filha nasceu, eu tinha babá, e a minha mãe ia lá também, ia lá. Aí essa minha prima chegou e falou assim, que eles sempre assim, foram muito críticos a respeito de mim, né? Sempre criticou, mas essa tem crítica que é construtiva, né? Ela, quando fez essa crítica, ela não sabe o que é pensar nisso. Aí eu comecei a correr atrás de um lote, e esse loteamento aqui, Deus foi abrindo as portas, Deus foi assim, Deus foi fazendo as coisas acontecerem. Quando ela falou aquilo comigo, eu pensei, gente, mas para quem que eu vou vender esse carro? Que lote que eu vou comprar? Deus foi assim, abrindo. Aí eu fui numa imobiliária que tem aqui pequena, que aqui na nossa cidade só tem uma. Aí eu fui, na época ela estava começando dessa imobiliária ainda. Aí eu cheguei lá e perguntei, será que não teria um lote para vender na faixa etária de 7 mil reais, 6 mil reais? Aí o rapaz falou assim, que trabalha lá até hoje na imobiliária, tá, gente? Isso, minha filha tinha 5 anos de idade, ou 4. Hoje ela tá com 26, vai fazer 27 o mês que vem. Então, ele falou assim, tem sim, eles estão loteando lá no Parque dos Eucaliptos, é da Vale do Rio Doce, é financiado, né, pelo banco. E aí eu falei assim, será que o pai da menina, da minha filha, ele tinha carteira assinada? Ele tem carteira assinada, eu tinha na época também, trabalhava na empresa. Nós dois trabalhávamos há muitos anos na mesma empresa, não na mesma empresa, ele numa empresa e eu na outra, mais de 15 anos na mesma empresa. Aí nós conseguimos pegar o lote, financiar o lote. Aí eu vendi o carro pro Kaiser, ele me pagou 8 mil no carro, peguei esse dinheiro, o pai, o meu sogro, né? Ele é pedreiro, aí o tio do tio do meu sogro, era pedreiro, ele já faleceu. Ele falou assim, não, você paga os meninos, né, que vai vir fazer aqui para levantar a casa, e você me dá
E não precisa me pagar, eu quero todas as madeiras que você comprar para encher as colunas e tal. Aí eu fiz a compra, comprei, mandei dinheiro. Esse dinheiro do carro, gente, era de um ex-namorado meu que eu tive, que era presidiário anteriormente. Ele era matador de aluguel, mexia com tráfico. E ele deixou um dinheiro para mim, sabe? Ele morreu assim que a minha filha nasceu. Mas ela não é filha dele, não. Eu já tinha terminado com ele, já tinha casado com outra, ele já tinha fugido da cidade. Vou falar pra você, minha vida, sim, não foi fácil, né? Teve muitas coisas que foram da minha escolha e outras coisas que não. Aí eu tava ali pensando, gente, eu não sei o que é que vai acontecer nesse exame, eu não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou ter uma notícia ruim, eu não sei como é que vai ser, se eu vou sair de lá viva, eu não sei como que vai ser. Só Deus sabe. Por isso que eu falo que cada segundo, cada minuto, cada hora só pertence a Deus, só Ele que sabe. Nós fazemos um plano, Deus faz outro. Tudo é dependente de Deus. Você vê que hoje, olha, eu desde ontem, acho que 2 horas da tarde, eu não como nada. Mas isso pra mim não tem, sabe, você ter que fazer um exame, ser sedada, você não conhecer o médico, você não saber se o anestesista é bom mesmo, você não saber se você vai ter uma reação alérgica, você não saber o que vai dar no exame, se é uma coisa ruim, se é uma doença ruim que não tem cura, ou que você vai ter que passar por um tratamento difícil. Sinceramente, eu tô muito cansada para passar por tratamento, sabe? Eu tô assim, muito cansada de tudo isso aqui. Do ser humano não ter dado certo, do ser humano ser cruel, do ser humano ser assim, sinceramente, parente não gostar de parente, parente ter inveja de parente, parente falar mal do parente, irmão tirar a irmã do emprego, sabendo que a irmã precisava de um tratamento médico muito caro, precisava daquele emprego porque é ela que bancava tudo. Por causa de mulher, sabe? De uma mulher até que não vale nada. Mãe, né? Mãe, não sendo mãe. Marido não sendo marido, nem um bom marido, péssimo marido. Filho que você sofreu para deixar uma casa para ele, graças a Deus eu vou deixar aqui, ó. Essa casa aqui, um teto para morar, um carrinho para andar. E usufruir, porque eu não gosto de viajar, né? Eu já falei pra vocês, eu não gosto de viajar. Usufruir, assim, sabe? Um pouco da minha casa. Depois que a mãe veio pra cá, comecei a usufruir mais, porque eu fiquei mais perto da mãe, mais dentro de casa. Pouco no brechó, mais dentro de casa. Usufruir, assim, um pouco dessa casa. E que eu gosto muito de ficar em casa. Eu gosto muito de ficar em casa. O único lugar que eu vou é naquele parque que vocês viram ali, que eu mostrei pra vocês, o Parque da Lagoa. Eu gosto demais de lá. E a mãe também gosta, sabe? Lá é muito bom, lá é muito cheio de paz, não gosto de lugar cheio de gente, não. Então, esse exame está marcado para as 15 horas, mas eu preciso estar lá 2h30, porque eu preciso fazer a ficha, né? Fazer a ficha, ver se tá tudo bem, se dá para fazer o exame mesmo. Eu não sei se eu vou aparecer aqui amanhã, não sei como é que vai ser. Igual eu falei para vocês, peço para vocês oração aí, já que vai ser 15 horas. Geralmente eles marcam para 15 horas, não é 15 horas em ponto, não. Orar a Deus, ajoelhar aí no seu quarto, ajoelhar onde você estiver, colocar o meu nome em oração, pedir que Deus esteja ali, não seja o médico, mas sim Deus, o Espírito Santo de Deus esteja naquela sala, que eu vou assim orar, entendeu? Estou orando em espírito. E eu peço vocês que orem também, vamos ver, né?
Se, né, tudo der certo, se eu sair viva do exame, amanhã eu estarei aqui com vocês. Mesmo com notícias ruins, eu estarei aqui com vocês, porque eu falei que até eu morrer, né? Então, vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Me desculpa de não estar perguntando, né? Então, levante a cabeça, assim como várias... Gente, desde que eu me entendo por gente, só foi luta, 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 mas vitória. Tipo assim, eu falo que eu sou igual a Fênix. Se eu pudesse fazer uma tatuagem, eu posso fazer uma tatuagem de uma fênix, porque sempre eu morro e renasço das cinzas. Sempre foi assim na minha vida. Eu sempre morri e sempre renasci das cinzas. Eu nunca me deixei me abater assim. Claro que algumas vezes eu ficava triste, deprimida, já tive depressão, já tive síndrome do pânico, com problema renal gravíssimo. Ainda tenho esse problema gravíssimo no rim, tenho gordura no fígado, tenho gastrite. Agora esse outro negócio aí que eu não sei o que é, vamos ver o que é. Vai que juntou tudo e virou um bololô danado. Gente, eu vou falar pra você, nunca foi fácil. Eu sempre tive que, cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, morrer e depois, sabe, igual a fênix. A fênix, ela renasce sempre das cinzas. Que você renasça sempre das cinzas. Às vezes você tá aí triste, deprimido, porque você não tem aquele carro de luxo, porque você não se acha bonita, porque o seu marido falou que você é feia, que você tá gorda, porque você não tem uma casa de luxo, ou porque o seu marido maltrata você. Falar que o meu aconteceu a mesma coisa, gente, até pior. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Estando com saúde, você vai em qualquer lugar. Você trabalha, você luta, junta seu dinheirinho que você vai. Mas estando com saúde. Quando você perde a sua saúde, pode ter certeza. Você sabe que você vai descansar para sempre. Que você não vai ter mais isso aqui, sabe? Para capinar o quintal que tá precisando capinar. Você não vai precisar disso mais. Você vai precisar arrumar a casa, nem fazer comida, nem aguentar a ignorância dos outros, nem as pessoas falando mal de você. Você não vai precisar de mais de sofrimento nenhum. Eu não tenho apego nenhum à vida não, gente. Mas assim, é triste, né? Vamos ver o que vai dar. Se eu vou voltar aqui amanhã. Peço a vocês oração aí, em nome de Jesus, para que eu volte e que seja com boas notícias, em nome de Jesus, né? Nós vamos ler aqui 1 Crônicas, capítulo 15. Vamos conhecer mais de Deus. Levante a cabeça, Fênix. Vou chamar vocês de Fênix agora. O que vocês acham? 1 Crônicas, capítulo 15. E o rei Davi, o segundo ungido de Deus, que o primeiro foi Saul, continuou a construir casas para ele na cidade do rei Davi. O rei Davi também preparou um lugar para a arca do verdadeiro Deus e armou uma tenda para a arca do verdadeiro Deus. Versículo 2. O rei Davi disse então: ninguém a não ser os levitas, os filhos de Levi, isso já vem de muitos anos, foi Deus que escolheu os levitas, deve carregar a arca do verdadeiro Deus, só os levitas, porque senão se for outra pessoa de olhar para a arca já morre. Pois Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, escolheu os levitas para carregar a arca de Jeová e para estar sempre a serviço dos trabalhos de Jeová. Versículo 3. Então, o rei Davi reuniu todo o povo de Israel, israelenses que estão na guerra aí, são descendentes, são do mesmo sangue, em Jerusalém para trazer a arca de Jeová ao lugar onde o rei Davi havia preparado para a arca. Versículo 4. O rei Davi reuniu os descendentes de Arão e os levitas. Arão era irmão de Moisés, lembra de Arão? Já tinha morrido já Arão. Descendentes é porque, né? Deixou descendentes. Ele já, né, foi descansar e com antepassados dele e deixou o bisneto, tataraneto, né? E Deus sempre escolheu os levitas para carregar aí a fazer as coisas de Deus aí na arca, pegar na arca,
Se não for levita, Deus fica irado e Deus exterminava a pessoa. Versículo 4, o rei Davi reuniu os descendentes de Arão e os levitas. Versículo 5, dos coatitas havia um homem chamado Uriel, o chefe, e 120 dos seus irmãos. Versículo 6, dos meraritas havia um homem chamado Asaías, o chefe, e 220 dos seus irmãos. Versículo 7, dos gesonitas havia um homem chamado Joel, o chefe, e 130 dos seus irmãos. Nossa, 130 irmãos, né? Versículo 8. Dos descendentes de Elisafã havia um homem chamado Semaías, o chefe, e 200 dos seus irmãos. Versículo 9. Será que há descendentes, né? Versículo 9. Dos descendentes de Hebron havia Eliel, o chefe. Ah, são descendentes, ó. Versículo 9. Dos descendentes de Hebron havia um homem chamado Eliel, que era o chefe, e 80 dos seus irmãos. Versículo 10. E dos descendentes de Uziel havia Abinadab, que era o chefe, e 112 dos seus irmãos descendentes. Versículo 11. Então o rei Davi chamou o sacerdote Zadok e Abiatar. Tinham 2 sacerdotes no versículo 11. Um sacerdote chamado Zadok e um sacerdote chamado Abiatar. E os levitas, ele também chamou. Levitas, o nome dos levitas eram Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. Versículo 12. E lhes disse o rei: vocês, levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, vocês são os cabeças das casas paternas dos levitas. Santifique-se, vocês e seus irmãos, e tragam a arca de Jeová, de Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, o Deus de Israel, israelita, israelense, é o lugar que preparei para ela. Versículo 13. Visto que da primeira vez vocês não a carregaram, e a ira de Jeová, o nosso Deus, irrompeu contra nós, pois não procuramos saber qual era o procedimento correto de carregar a arca dele, né? Versículo 14. Então, os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca de Jeová, de Javé, Deus Exércitos, o Deus de Israel. Versículo 15. E os levitas carregaram a arca do verdadeiro Deus, que eles poderiam, Deus que falou, que só eles, os levitas, os descendentes de Levi, que poderiam pegar na arca. Versículo 15. Os levitas carregaram a arca do verdadeiro Deus com os varais sobre os ombros, assim como Moisés havia ordenado, segundo a palavra de Jeová. Versículo 16. Davi, o que é varais? Tem uma arca aqui, peraí. Nós temos essa mesa aqui, tá vendo? Só que aqui vai ter o quê? Um negócio assim, ó. Tá vendo? Aí um carrega de um lado, outro carrega de outro, tá vendo? Assim, ó. Um carrega de um lado, outro carrega de outro. Esses são os varais, né? Que seriam 4 levitas, né? Para carregar a arca de Deus. Versículo 15. Os levitas carregaram a arca do verdadeiro Deus com os varais sobre os ombros, assim como Moisés havia ordenado, segundo a palavra de Jeová, de Javé, de Deus Exércitos. Versículo 16. O rei Davi disse ao chefe dos levitas que designassem os seus irmãos cantores para cantar com alegria, acompanhados por instrumentos musicais, instrumentos de cordas, harpas e símbolos. Versículo 17. Assim, os levitas designaram um homem chamado Emã, que era filho de Joel, e dos irmãos dele designaram Asaf, filho de Berequias, e os seus irmãos meraritas designaram Etã, filho de Cusaías. Versículo 18. Junto com eles havia seus irmãos da segunda turma, chamados Zacarias, outro chamava Bené, outro chamava Jaziel, outro chamou Semiramote, outro chamado Jeiel, outro chamado Ni, outro chamado Eliabe, outro chamado Benaia, outro chamado Maceias, outro chamado Matitas, outro chamado Elifeu,
outro chamado Miqunéias, e os porteiros Obed-Edom. Eram 2 porteiros, um chamado Obed-Edom e Jeiel. Versículo 19. Os cantores, que chamavam-se Emã e Asaf e Etã, deviam tocar os símbolos de cobre. Versículo 20. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaia tocavam instrumentos de cordas afinados em Alamote. Versículo 21. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias tocavam harpas afinadas em Senite, atuando como regentes. Versículo 22. Quenanias, chefe dos levitas, supervisionava o transporte da arca de Deus, pois era entendido nisso. Versículo 23. E os porteiros chamados Berequias e Eucana ficavam junto à arca de Deus. Versículo 24. Os sacerdotes chamados Sebanias, Josafã, Netanel, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer tocavam alto as trombetas diante da arca do verdadeiro Deus. E os porteiros, chamado Obed-Edom e Jeias, também ficavam junto à arca do verdadeiro Deus. Versículo 25. Assim o rei Davi e os anciãos de Israel e chefes de 1000 pessoas foram com alegria à casa de Obed-Edom para buscar a arca do pacto de Jeová, de Javé, Deus Exército, Pai de Jesus. Versículo 26. Visto que o verdadeiro Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca do pacto de Jeová, eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Versículo 27. O rei Davi usava uma túnica sem mangas, de tecido fino, assim como todos os levitas que carregavam a arca. Os cantores e Quenanias, encarregados do transporte da arca, e dos cantores, versículo 27. Davi usava uma túnica sem mangas, de tecido fino, assim como todos os levitas que carregavam a arca. Os cantores e Quenanias, encarregados do transporte da arca e dos cantores. Davi também usava um éfode de linho, é aquela vestimenta de sacerdote. Versículo 28. Todos os israelitas estavam levantando a arca do pacto. Todos os israelitas estavam levando a arca do pacto de Jeová com gritos de alegria e ao som de buzina, das trombetas e dos símbolos, tocando alto os instrumentos de cordas e harpas. Versículo 29. Mas quando a arca do pacto de Jeová chegou à cidade do rei Davi, Mical, filha do rei Saul, aquele que era rei, foi o primeiro rei, o primeiro ungido de Deus, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e festejando. E Mical começou a desprezar o rei Davi. Começou a desprezar o rei Davi no coração dela. Olha para você ver, né? Desde antigamente é luta sobre luta e vitórias, muitas vitórias. Porque quando você cai, você levanta, você sacode a poeira e enfrenta o que tem que enfrentar, né? Então, fiquem com